E aí, tudo bom? Canal Hóspedes do Tempo, recebendo mais uma convidada ilustre, minha parceira, Raíssa de Jesus, conhecida, eu conheci ela com outro nome. Raíssa, eu não sei quem foi que deu esse nome para ela, para mim ela é a perfeita, que é o nome dela na capoeira, e ela estuda educação física na UERJ. A gente tem aqui esse pequeno jabá, que a maioria das pessoas que a gente entrevista é cidadão uergiano, ou seja, a UERJ, ela está com tudo aqui nesse canal. Ana Miriam, que não está aqui, que está dodói da garganta, também é uma cidadã uergiana. Eu também estou aqui substituindo ela. E a gente vai falar, embora ela seja da educação física, o papo hoje é literatura. E ela trouxe aqui alguns livros que ela escreveu, mas ela também trouxe livros que inspiraram ela a começar a se tornar uma escritora. E isso é muito legal porque existe aquele rótulo esquisito de que o pessoal da educação física não escreve, não lê. E aí vem aqui, né, a pessoa que escreve, que lê, a gente fica muito feliz. E é da educação física. E é da educação física. Viva a UERJ! Compartilhe, curta, comente e bola pra frente. Muito obrigado, Raíssa. Raíssa, ó, que beleza nós dois ali. Vai lá. E aí, pessoal, tudo bem? Me chamo Raíssa Santos de Jesus, tenho 24 anos, moro em Jacarepaguá. Sou estudante de educação física da UERJ, como o Ronaldo falou. É bem engraçado, é bem contraditório, porque realmente as pessoas sempre falam isso. Inclusive, muitas pessoas perguntaram pra mim, cara, por que você não faz letras? Por que você faz educação física? Não tem nada a ver. E pelo contrário, no início eu achava que iria me atrapalhar, mas me ajudou. A literatura junto com a educação física, elas me ajudaram. Eu achava que não dava para fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Pelo contrário, dava. E também comecei a ganhar dinheiro com isso. Eu falei, cara, por que não? Deu para fazer as duas coisas ao mesmo tempo e me ajudou tanto na educação física quanto na literatura. Um conseguiu me ajudar trabalhando os dois ao mesmo tempo, né? Bom, primeiro eu queria falar desse livro aqui, que se chama Alma. Ele é um projeto Identidade criado pela Priscila Mina. Priscila Mina é uma das donas da editora, tá? Essa editora é a editora chamada Conexão 7, onde é uma editora de 3 irmãos negros. Eles trabalham com outra... Eles também são professores, trabalham com outra coisa, mas eles também têm uma editora, né? Onde eles também trabalham com isso. E aí, essa editora, ela é uma editora onde ajuda pessoas que não têm condição ou que não têm oportunidade, ajuda escritores que não têm condição de publicar um livro, porque nós sabemos que para publicar um livro é muito caro, né? Eles publicam o seu livro de forma gratuita, né? Se você, por exemplo, escrever um livro, aí você vai entrar em contato com eles. E aí eles vão te receber tudo e tal, e vão te dar um contrato para você ler, ver se você está de acordo e você vai assinar esse contrato. Quando você assina, você não pode mais mexer no seu livro. E aí começa todo o processo para poder tornar o seu livro físico, né? Eu sempre soube que eu queria publicar um livro, que eu queria falar sobre literatura. E eu falava assim, poxa, como que eu vou fazer isso? Eu não tenho dinheiro, eu não sei como. E por fim, eu consegui através dessa professora minha, o nome dela é Marina Carvalho. Foi uma professora minha na escola, né? Onde ela me ajudou muito, tanto na minha vida acadêmica quanto na minha vida na literatura, na minha vida também pessoal. A gente ficou muito amiga. Lucas Skywalker passando na frente da câmera, se manda. E aí ela veio até mim, porque na época da escola eu passei por algumas coisas, né? E aí ela sempre conversava comigo, tentava me auxiliar, me aconselhar ou tentar me mostrar outros caminhos para que eu também não pudesse me perder. Ela, como professora, fazia isso, né? Esse conselho. E aí ela me deu esse livro de presente e falou assim, Raíssa, eu participei de uma coletânea e uma dessas coletâneas, nessa coletânea eu fiz um capítulo dedicado a você. E aí foi muito legal, eu chorei, a gente chorou, a gente conversou, a gente se abraçou. E aí, a partir disso, eu falei assim pra ela, caramba, eu também escrevo, como é que eu faço para publicar meus livros, meus textos?
E aí ela me passou o contato da editora, a editora Conexão 7, né, organizado pela Priscila Mina, Hudson Mina e Pércio Mina. São 3 irmãos. Fica no centro, né? Fica no centro. Fica no centro da cidade, eles têm um espaço só deles. Fica no centro da cidade, no endereço Rua do Rosário, número 24. É próximo ao CCBB. E de frente para aquele Museu da Marinha, não é isso? Dos Correios, tá falando? Não, da Marinha do outro lado. Isso. É praticamente de frente, assim. Em volta tem vários bares, é bem legal. Dá pra você fazer coquetel, dá pra você... É um lugar bem legal mesmo, de verdade. E a Priscila Mina organizou uma outra coletânea chamada Vozes da Resistência, que foi a primeira coletânea que eu participei. Aí já como uma das autoras, né? Como uma das autoras. Tá, aqui tá a foto dela ali. de todas as autoras que participaram. Mas antes de você falar disso aqui, meu telespectador vai ser surpreendido que na página 59 do livro Alma tem assim, ó, tem uma poesia A Raíssa Santos de Jesus, que por um acaso é ela. E o nome da poesia, escrita pela professora, é Conselho de uma Preta Velha a uma Preta Nova. Raíssa, faça o favor. Ó, vou ler para vocês. Quando uma mulher preta, pobre, nasce, uma das primeiras lições que a gente aprende é da língua portuguesa, o uso do prefixo sub, submissão, subbeleza, subinteligência, subdor e subvida. E assim, no poder que as palavras têm em criar vidas, aprendemos que o nosso destino é esse subcaminho. Se cala, preta, diante de quem grita. Não grita, preta. Quando te falam que a dor que você sente não é machismo, não é racismo, não é opressão. E na busca da felicidade, a gente vai se submetendo. Parece mais fácil ficar quieta e acreditar que aquela dor que nos acompanha deve ser por alguma coisa que a gente fez. Deve ser porque a gente não é boa, inteligente ou bonita o suficiente. E aí a gente aprende outra lição da língua portuguesa, o uso do verbo conformação. Se me conformo, preta, ao invés de gritar, não luta, preta, porque esse não é o seu lugar. Aprendemos o uso do verbo conformação. A gente aprende a se encaixar. Parece que a conformação vai nos livrar da nossa eterna companheira, a solidão. Porque, afinal, eles nem parecem tão ruins assim. Até parece que andam nos escutando e preocupados com a nossa reintegração. E dizem até que nos conduzem para boas chances, porque nesse país, desde o fim da escravidão, magicamente não existem cores, somos todos brasileiros. E se eu, preta velha, te falar que na vida de uma mulher preta, pobre, o prefixo sub e o verbo conformação são como duas grandes miragens, no deserto que aqueles os não tão ruins assim querem nos aprisionar, subvivendo no porão escuro da senzala, mas sempre olhando para a festa no salão da casa grande. Preta, acorda, nossa vida não se conforma na palavra submissão. Nossa perseguição é outra, trilhada no caminho da palavra sagrado. Você é Oxum, você é Oiá, você é Nanã, você é Iemanjá, você é Ievá, Ebá. Não é formada pelas forças das águas. Você é formada pelas forças das águas, dos fogos, das terras, das matas e do ar. Preta, grita a tua dor, a tua solidão e o teu desamparo. E no prazer libertador do grito, encontra a tua resiliência. Estabelece os teus próprios limites. Equilibra a tua vida no axé que te constitui. Ensina que diante de uma mulher preta, quem escolhe as palavras, as miragens, os caminhos é a força desse feminino sagrado. Nunca submisso, potencialmente guerreiro. Marina Carvalho. Marina Carvalho, parabéns! Gente, a Marina Carvalho, ela é professora de História e ela estudou na UERJ também. Atualmente ela não mora no Rio, mas ela foi estudante da UERJ também. A UERJ é insuportável. Vozes da Resistência. Vozes da Resistência, voltando, também é uma coletânea organizada pela Priscila Mina. Aqui tá as autoras que participaram, é uma coletânea apenas de mulheres negras, né? E esse Vozes da Resistência, né, é uma coletânea em que a gente traz voz
não só as mulheres negras, mas de tudo que vem acontecendo desde os nossos antepassados até os dias de hoje, né? Então a gente fala a nossa voz, grita a nossa voz, tenta chamar a atenção de alguma forma. Não é à toa que o nome da coletânea é Vozes da Resistência. O meu segundo livro, que foi A Voz da Preta, é um livro... sim, aí é só seu. É um livro meu, apenas meu, sozinho, não tem participação de ninguém, não é uma coletânea. Esse livro, assim, ele é o meu xodó, foi o que me deu, assim, foi o livro que fez as pessoas me conhecerem. E nesse livro eu falo sobre a mulher negra na sua vida pessoal, acadêmica e profissional. Nele eu falo... Biográfico isso, né? Não. Não, assim. Por quê? Nele eu conto algumas coisas que aconteceram comigo como mulher negra mesmo na minha vida pessoal, acadêmica e profissional. E logo após um acontecimento que aconteceu, uma coisa que aconteceu comigo, eu dou um exemplo de alguma mulher negra que é conhecida no mundo, que aconteceu a mesma coisa com ela. Por exemplo, teve uma vez, isso eu relato no livro, mas é só para vocês entenderem, né? Teve uma vez, eu voltando da escola, que eu peguei o BRT lá no Jardim Oceânico. E aí, quando eu tava sentada lá, tava cheio o BRT. Isso, lá na Barra da Tijuca. E eu dei a sorte de pegar o BRT, de conseguir pegar um lugar, na verdade. Eu dei a sorte de conseguir pegar um lugar e aí, cara, eu fiquei tão feliz, porque eu já ficava praticamente o dia inteiro na escola. E aí eu falei assim, caraca, eu vou ter que voltar em pé pra casa, meu pé vai ficar doendo, não sei o que. Conseguiu sentar. Consegui uma vaga, consegui ir sentada. E aí, quando eu consegui sentar, tava cheio, né? E aí uma moça, juro pra você, uma moça, assim, uma moça branca, bonita mesmo, uma moça bonita, olhos claros, cabelo longo. Ela não era nova, mas ela também não era velha. Ela devia ter por volta de uns 40 e poucos, mais ou menos, 50 anos, assim. E aí ela parou do meu lado e fez assim, ó. Você não vai levantar, não? Cara, aquilo ali me subiu, me deu uma raiva, vocês não têm noção. Eu olhei assim pra ela e só por causa do teu abuso eu não vou levantar. Eu poderia levantar assim, na minha blusa tava escrito, né, ensino médio. Ela viu que eu tava vendo da escola. Ela, mas você já ficou sentado o dia inteiro, você tem que dar lugar pros mais velhos. Meu amigo, ai que ódio que me deu. Aí uma mulher que tava na frente, no banco da frente, falou assim, ai menina, poxa... Tipo, ela não falou de abuso nem nada comigo não, mas a mulher que tava no banco da frente falou assim, poxa, dá lugar pros mais velhos, provavelmente o pessoal tá vindo aqui do trabalho, o pessoal tá mais cansado, você tava na escola, você deve ter ficado sentado o dia inteiro, não sei o quê. Falei, então por que você não levanta e não dá lugar pra ela? Eu não levantei, eu ia levantar, mas só por causa do abuso eu não levantei. Não levantei, eu fiquei morrendo de raiva. E aí a mulher do banco da frente e a mulher que pediu pra eu levantar discutindo comigo. Aí eu falei assim, ai Jesus, eu vou apanhar aqui, mas eu não vou dar mole não, se me bater eu vou bater também. Gente, eu não sou de briga, pelo amor de Deus. Não sou de briga, mas nesse dia o BRT... Você é graduado, hein? Cuidado. O BRT ia ficar pequeno se rolasse uma briga ali. Por fim, isso que aconteceu comigo me lembrou um caso da Rosa Parks. Eu não sei se você já ouviu falar. Claro, famoso. Me lembrou o caso da Rosa Parks, né? Que ela era uma mulher negra também, né? E aí, naquela época, as pessoas negras não tinham direito de sentar no ônibus. Era exclusivamente as pessoas brancas que poderiam sentar. As pessoas negras poderiam sentar lá no ônibus, sim, mas lá no fundo, se não tivesse nenhum branco, nenhuma pessoa branca no ônibus. Então, por exemplo, um exemplo assim, o ônibus tem 42 lugares, dos 42 lugares, no total somos 30 pessoas, aí então, obviamente, tem espaço no lugar, tem banco disponível. Então a gente poderia, né, as pessoas negras poderiam sentar lá no fundo do ônibus, até para ninguém ver a gente, as pessoas negras. E aí, por ela ter recusado se levantar, ela foi presa, a Rosa Parks foi presa. E aí, só pra vocês entenderem, né? Então eu sempre conto um relato meu que aconteceu comigo, assim, na minha vida. E logo após eu dou um exemplo de alguma mulher negra que... Famosa. Que aconteceu alguma coisa, e o caso ficou bem famoso e tal. E, assim, esse foi um dos meus livros, assim, foi meu primeiro livro autoral. Meu segundo livro e meu primeiro livro autoral. E foi um livro que
me ajudou a ficar mais assim conhecida. As pessoas me conheceram mais por conta desse meu livro. E por fim, eu publiquei o meu terceiro livro, que se chama Negras Palavras Cariocas. Também é uma coletânea. Esse não foi pela editora Conexão 7, foi um amigo meu que organizou uma coletânea e aí eu participei dessa coletânea também. E acho que o nome não tem foto, por isso eu não mostrei. Só tem mesmo a mini biografia dos autores e o nome dos autores aqui, nessa orelha 2. E aí o nome já diz, né? Negras Palavras Cariocas. A gente fala um pouco sobre... Eita, Jesus, calma. A gente fala Coitado um pouco... de Jesus, toda hora ele é citado, né? Coitado de Deus, deixa Jesus em paz. E aí nesse livro a gente fala um pouco sobre... A população carioca na cidade do Rio de Janeiro, sobre Mas é um apanhado histórico ou é uma coisa contemporânea? Tem apanhado histórico também, mas também tem uma coisa mais contemporânea, então tá uma coisa bem mesclada. Não tem assim uma regra, não tem um padrão. Por exemplo, Negras Palavras Cariocas não é necessariamente só palavras cariocas de antigamente, não. Tem coisas mais antigas e tem coisas mais contemporâneas, então tá bem misturado, tá bem mesclado, não tem assim uma regra, um padrão. A gente fala mais um pouco sobre a população brasileira, assim, mais dentro do Rio de Janeiro, coisas do dia a dia, coisas que a gente faz. Tem histórias reais, tem contos reais, é uma coletânea de contos, esqueci de dizer isso, gente. E tem histórias fictícias, então tá uma coisa bem... E eu acho isso interessante, eu acho isso legal, porque não fica um padrão, um negócio só, é tudo a mesma coisa, só que Por que você escolheu Dandara? Por que eu escolhi Dandara? Por que será, né? Inclusive, eu sempre... Eu citei a Dandara no Voz da Resistência? Não, a Voz da Preta. Isso, citei a Dandara. Eu gosto muito da Dandara, cara. A Dandara, assim... Foi capoeirista, né, como você sabe, foi esposa de Zumbi dos Palmares. E ela, assim, é uma grande referência. Acho que não só para mim, mas para muitas pessoas, inclusive, né, uma coisa que eu tenho observado e eu gosto muito é que essas histórias, assim, da nossa história, ultimamente vem sendo pelos educadores nas salas de leitura, ensinada nas escolas. Antigamente não tinha isso. Não. O nome disso é letramento racial. Antigamente não tinha isso. Não tinha isso. Nós tivemos aqui a professora Daniela Amanso, que é professora do município do Rio de Janeiro, que faz um trabalho durante o ano inteiro de letramento racial. E é interessante quando você fala da palavra do negro, da alma do negro, da voz do negro, porque o letramento racial é exatamente a representatividade de pessoas negras na sociedade e que fizeram a história do país, a história do Rio de Janeiro, e que criaram-se invisibilidades. Né? O Machado de Assis ficou branco de uma hora para outra. Por quê? Porque ele se tornou o maior escritor de todos os tempos no Brasil. Carolina. E aí ele tinha que ser branco. Carolina Jesus, que aí a Carolina foi... republicada em 47 países, virou um best-seller, mas Carolina, com esse nome, deve ser uma branquinha. Não, era uma negona, e que morava, até o nome do livro é Quarto de Despejo, e também participou aqui do canal pessoas que fizeram um filme sobre ela, e aí você tem muitos outros ícones negros importantes, como o Rebouças, né, que é nome de túnel, porque foi um grande engenheiro e era negro. E aí você começa a catar, às vezes pelo nome, ninguém diz que ele é preto. E aí o imaginário popular fica sempre achando que é branco. Igual Jesus, pô. E aí continuei escrevendo, publiquei o meu quarto livro, que também é uma coletânea apenas de mulheres negras, organizada pela Priscila Mina, pela editora Conexão 7. O nome do livro se chama Árvore da Lembrança. E nesse livro, Nesse livro a gente traz lembranças. É quase a mesma coisa que Negras Palavras Cariocas, né? O nome já diz, Árvore da Lembrança. A gente traz lembranças não só nossas, mas dos nossos antepassados até o dia atual. E a gente faz de tudo para que isso não morra.
E a gente quer tentar passar para frente, a gente quer passar nossa história para frente, a gente quer que as pessoas saibam da nossa história, porque é muito importante que você... Tem muita gente que não sabe nem, assim, o básico da nossa história. Eu digo nossa história, eu falo mesmo a história do Brasil. Para poder chegar à literatura, para poder chegar a tudo que vem acontecendo hoje em dia, né? E as pessoas, às vezes, não sabem explicar, ou tá num debate, tá numa conversa, e às vezes não tem uma opinião própria, não tem uma opinião formada para, às vezes, discutir sobre um assunto simples. Elas simplesmente pegam uma coisa que já está pronta. Ela foi contaminada pelo senso comum. Isso. E aí é sempre o achismo. Na minha opinião, eu acho, e num debate, não, aprendam, num debate não se usa eu acho. Eu não acho num nada. Num debate, num livro, num texto, em lugar nenhum. Eu não acho nada. Você não acha. Até porque ainda não perdi nada para achar, pô. Como é que eu vou achar? Historicamente eu vou achar o quê? Eu não perdi nada. Então, gente, estudem. Estudem para você dizer assim, era desta forma, segundo o autor tal, segundo relatos da época, segundo o documento tal, entendeu? Isso. É isso. Muito bem, Raíssa. A gente não sabe tudo, a gente, principalmente professor, porque as pessoas pensam que assim, professor sabe tudo. Gente, a gente não sabe tudo. Digo a gente no modo geral, não só professor, pessoas que não têm graduação, a gente não sabe tudo, mas se a gente estudar, a gente vai entender sobre aquilo ali. Também não significa que a gente vai ser especialista naquele assunto. Pelo contrário, mas você minimamente vai saber sobre aquilo ali, você vai ter uma opinião sobre aquilo ali, e se surgir alguma conversa, alguma discussão... Faz pós-graduação e mestrado, pô. E aí Entendeu? você vai ficar só naquele assunto. Basicamente isso. E aí, bom, esse livro é isso, né? A Árvore da Lembrança, a gente traz essa lembrança dos nossos antepassados até dos dias atuais também. E é uma coisa que a gente não deixa morrer, é uma coisa que as pessoas precisam saber. A internet, ela criou influencers, essa palavra é ridícula, os influenciadores digitais vazios, com milhões de seguidores e sem nenhum tipo de mensagem e nenhum tipo de conteúdo. Porque a bobagem, ela dá muito ibope. Quando você tem professor, quando você tem escritor, aí você realmente tem influenciador, porque o leitor, ele é influenciado por aquele autor. Eu sou influenciado pelos autores que eu li, pelos autores que eu estudei. Então, eles são verdadeiros influenciadores. Quando você diz assim, qual é a sua profissão? Eu sou influenciador digital. O que você faz? Eu filmo minha vida. Eu acordo, aí ligo o celular e falo, bom dia. Muito bom, você tem público. O problema é seu, o problema é de quem te segue e se acha que está sendo influenciado. Mas eu prefiro isso aqui, ó. Isso aqui é uma influência que para as minhas filhas, para os meus netos, eu recomendo. E para você, leia. E por último, não menos importante, o meu 5º livro, que se chama Nossa História. É um livro autoral, meu 2º livro autoral e o meu 5º livro total, né? Aí aqui está eu, aqui, minha biografia. Então, Nossa História, gente, é um livro que eu escrevi em 2023. Só que eu entrei na faculdade em 2022, entrei na UES em 2022, só que eu fui postergando. E a vida adulta é assim, né? A gente tem afazeres, tem muitas responsabilidades e muitas das vezes a gente vai deixando outras coisas pra lá e acaba não fazendo. Só que eu falei assim, caramba, eu pensei isso. Falei assim, cara, daqui a pouco eu tô me formando, eu posso morrer amanhã, eu tô com um livro que já está pronto há muito tempo, por que eu ainda não publiquei? E aí eu decidi publicar o livro. Publiquei ele em dezembro de 2025 agora, e vou ter um 2º lançamento, já estou fazendo a divulgação, tá, gente? Vou ter um 2º lançamento desse mesmo livro, dia 6 de março, lá na UERJ, na Capela Ecumênica. Estaremos lá. De meio-dia e meia às 5. Ai, meu Deus, que horário horrível. Vamos lá. Qual é o dia? Dia 6 de março, sexta-feira, de meio-dia e meia às 5. Vai ter uma roda de conversa. O horário é horrível, mas eu estarei lá. Já estou uma semana antes das aulas na UERJ, galera. Então, estão todos convidados. Mas esse livro, Nossa História, eu falo de uma menina de 12 anos de idade chamada Carolina. O nome dela é Carolina, em homenagem a Carolina Maria de Jesus. O pai dela é africano e a mãe dela é baiana.
O pai dela veio para cá, para o Brasil, para estudar, e a mãe dela veio da Bahia para cá por uma oportunidade também de emprego, né? E aí eles tiveram uma única filha, que é a Carolina, né? E eles davam de tudo para ela, todo o suporte que eles não tiveram, seja acadêmico, financeiro, eles deram para ela. E eles falavam, olha, eles ressaltavam o tempo todo, olha, a gente não é rico, mas a gente tá te dando o que a gente não teve, então você valoriza e tal. E a Carolina era uma menina super tranquila, super inteligente, ela saiu do senso comum pro senso crítico muito rápido. Durante uma aula de português na escola, chegou uma professora nova de português na escola, e essa professora de português deu uma aula de história do Brasil na aula de português. E o objetivo dessa aula era que no final ela pediu para que os alunos fizessem uma redação, um poema, um conto, qualquer coisa escrito, porque ela queria ver como é que estava o desenvolvimento da escrita dos seus alunos, né? E aí, a partir dessa aula, a professora ia trabalhar em cima, né, disso, e a partir dessa aula, a Carolina começou a se interessar um pouco mais sobre a nossa história, né? Sobre a história dela, sobre a nossa história, sobre a identidade dela, sobre os antepassados dela, ainda mais que ela tinha um pai africano e uma mãe baiana. E aí, a partir dessa aula, ela começou a entender as coisas que aconteciam ao redor dela. Lembra? Ela tinha 12 anos. Tô vendo aqui, 12 anos. Ela começou a entender... Gente, isso é um romance, é uma história totalmente fictícia, não tem nada real, eu que inventei, tá? Da minha cabeça. E assim... ela sempre pedia pro pai, poxa, vamos na África, eu quero conhecer. Lembrando, a África é um continente. Sim. Que muita gente... Você não especificou qual local da África ela gostaria, né? Moçambique. Moçambique. Isso. País de língua portuguesa. E aí, o pai disse que um dia ia levar, porque ela não conhecia a família de parte de pai pessoalmente, só por foto, por vídeo. E a da mãe ela chegou a conhecer, né? Porque a Bahia já é aqui no Brasil. E aí ela começou a entender, a observar os porquês das coisas, começou a entender as coisas que aconteciam ao redor dela. Por exemplo, ela não entendia muito bem o que era um racismo, o que era um preconceito, o que era discriminação. A partir dessa aula que ela começou a pesquisar, ela entrou para a capoeira, começou também a entender um pouco mais sobre a nossa história, sobre a história de Carolina, ela. E aí ela, da turma dela, ela começou a sair do senso comum para o senso crítico muito rápido. E as pessoas ainda ficavam assim, caramba. E ao longo da história, né, as pessoas começaram a ficar impressionadas com ela, inclusive os pais. Ficaram assim, poxa, a Carolina tá evoluindo muito rápido. Isso por um lado é bom, mas por outro, a gente quer que aconteça naturalmente, porque a gente quer que ela tenha uma infância. Cada etapa, né? Isso, não quer que pule etapas. E aí a Carolina falou assim, cara, eu vou publicar um livro. E eu começo o livro assim, olha, é muito, muito legal, muito engraçado a analogia que eu fiz, né? Calma, aqui. Eu começo o livro assim, eu, Raíssa, tá? Começo escrevendo o livro assim. Nossa história. Aqui. Nossa história. Me chamo Carolina, me declaro negra e moro na cidade do Rio de Janeiro. Mas em todas as minhas férias, costumo passar e conhecer novos lugares com os meus pais. Costumo passear e conhecer novos lugares com os meus pais. Em uma delas, fui à Bahia para visitar meus familiares que moram lá. Sou filha única de um africano, Bacari, e uma baiana, Leila, bem arretada. Tenho 12 anos e, apesar da pouca idade, sou uma criança com muitas vivências incríveis e interessantes. Então, sente aí para batermos um papo e fazermos trocas de conhecimentos e experiências. Tenho certeza que vamos aprender e se divertir muito. E aí começa o primeiro capítulo, que é na escola, que é quando a professora nova chega, que é a professora de português, e ela dá uma aula sobre a história do Brasil. E aí lá no final do livro, quando a Carolina decide virar escritora e começa a escrever, eu termino assim. Livro da Carol. Escrevivências da Carol. Me chamo Carolina, me declaro negra e moro na cidade do Rio de Janeiro, mas em todas as minhas férias costumo passear e conhecer novos lugares com meus pais. Em uma delas, fui à Bahia para visitar meus familiares que moram lá. E aí eu meio que
queria fazer um ciclo assim, a história começou aqui e se encerrou no mesmo lugar. Era mais ou menos isso que eu queria fazer. E aí ela começa se apresentando e depois ela começa, né? É muito nítido que no Brasil a discriminação e preconceito são praticados muito explicitamente, mas ao mesmo tempo silenciosamente. E aí ela vai falando, aí que já é o livro da Carol. Entendi. E aí a ideia era essa mesma. Espero que gostem, tá? Nossa História é meu segundo livro autoral. E vai ter o segundo lançamento na UERJ, como eu já falei, estão todos convidados. Chegamos aqui àquela fase final de considerações finais, mas não antes de dizer onde que a gente acha Raíssa nas redes sociais. Arrobas de Instagram, principalmente, né? Vai estar escrito aqui embaixo. Meu Instagram é Raíssa com I2S, _ Jesus08. Raíssa, _ Jesus08. Isso. Fácil, até decorei. E o meu é professor _ Ronaldão, todo mundo já sabe. E o programa é @Hóspedes do Tempo, assim como o canal, que também é @Hóspedes do Tempo, lá no YouTube.